outra foi a Ana Maria Machado. Foram as pessoas que logo nos disseram, sim senhora, como o António Torrente também. Vamos embora, vamos para a frente. As pessoas não acreditavam muito, só nos últimos tempos é que começaram a achar que este encontro se ia mesmo realizar. Houve depois um grupo de pessoas fundamentais, a primeira das quais o professor António Sampaio da Nova, que acabou agora de entrar, que é o presidente da nossa Comissão de Honra, e que importante que foi para nós termos a certeza que pessoas com o prestígio que o António Sampaio da Nova tem e que goza junto de todos nós, e também pessoas, depois escritores, como o António Torrado, a Ana Maria, o Pepe Tela e o Miyakoto, que não puderam cá estar, a força que nos deram ao aceitar integrar a Comissão de Honra, onde estão também a Leonor Rescado e o Fernando Pinto do Amaral. Deixa-me só dizer uma coisa, eu não vou fazer autoelogios, mas fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Sempre fui uma pessoa, digamos, mais do lado das margens do que do lado do centro. E não estou muito habituado a elogios. E o Mia e o Pepe Tela disseram-me exatamente a mesma coisa. Eu creio que o professor António da Nova também disse qualquer coisa muito parecida, que foi: onde tu estiveres, eu assino por baixo. Eu acho que não é onde eu estiver, é onde estiver o sonho, é onde estiver a luta pelo sonho, é onde estiver a luta por um mundo melhor e por um mundo mais feliz, nós assinamos por baixo. E vocês também, estando aqui, estão a assinar por baixo. Muito obrigado pela vossa presença. Agora, temos conversa com a Ana Maria Machado, que já nos encantou com a sua intervenção, mas agora é para porem questões, para conversarem. Eu vou-lhe propor que ela comece, que atire uma bola ou duas para o ar, para nós irmos atrás. Boa tarde. Cá estou de novo e não sei por onde começar. Porque ontem era uma mesa que havia um título que era, de certo modo, uma pauta de reflexão. Então, eu fiz tudo como boa aluna. Organizei os pensamentos, escrevi, imprimi. Depois achei que estava longo demais aqui, pulei os pedaços. Mas, de qualquer modo, fiz o dever de casa e vim aqui com um roteiro, mais que um roteiro, um texto pronto para ler e ver. Hoje, com... Ai, ótimo. Água, muito bom. Hoje, como o título era um encontro comigo, eu não sabia nem se era encontro com crianças ou com adultos. Devia ter perguntado, é verdade. Mas vim, assim, muito pronta para conversar, para o diálogo puro. Se houver perguntas já para iniciar, já começamos com pergunta e resposta. Então, ótimo. Então, ele foi o primeiro. Mas, sério, dá microfone, João. Luís, dá microfone. Boa tarde. Para começar, só dizer ao Sr. José que tenho a agradecer o facto de me realçar no meio desta classe, sou igual a outros. Só aqui um pormenor. Eu vim ao encontro, porque além de ter escrito no livro infantil que já publiquei, tenho 2 em publicação, e sou apaixonado pela lusofonia. Não só por ter jurado que defendia a minha pátria e a minha própria vida, que é essa parte que me caracteriza, mas também porque acho que uma das formas de nós nos voltarmos a emancipar é ir colher os frutos que plantámos há 500 anos, ou 500 e qualquer coisa. Mas pronto, o que eu queria perguntar à doutora é muito simples. A doutora também é jornalista, ou era jornalista, a sua profissão inicial, basilar. Continua, eu tenho uma coluna no jornal O Globo até hoje. Em Portugal, com essa idade, já podia estar reformado. Okay? Dificilmente. Aqui também, lá também. A minha questão é, como é que um jornalista, da mesma forma que neste caso um oficial da GNR, resolve escrever e quando resolve, ir logo ao público mais vasto, mais pequeno. Por que isso? Na verdade, eu me tornei jornalista depois de já estar escrevendo. Eu, quando comecei a escrever, eu era professora de faculdade, eu era professora universitária e dava aula de teoria literária e literatura brasileira.
e fui convidada por uma revista nova que ia ser feita para crianças em São Paulo. Eles me telefonaram e perguntaram se eu podia escrever uma história para criança, porque eles estavam experimentando autores novos. E eu perguntei, por que eu? Não, não é só você, nós estamos testando vários. Fizemos uma espécie de uma ligeira investigação, uma pesquisa nas universidades, nos cursos de áreas humanas nas universidades. E estamos procurando aqueles professores cujos alunos não fogem da aula. Quer dizer, os que têm maior frequência nas suas aulas. Então, no curso de História era o Joel Rufino, na Sociologia era a Ruth Rocha, e em Letras era eu. Eles tinham perguntado em diferentes universidades públicas. Então, eles achavam que esses professores que cativavam os alunos dentro de sala de aula deviam ter algum segredo de linguagem de falar com as pessoas jovens. O meu segredo é que eu tinha 27 anos. Eu era quase da idade deles. Então, nós tínhamos uma linguagem comum de geração, né? Mas, enfim, me chamaram por causa disso e deu certo, porque aprovaram a primeira história que eu escrevi, publicaram, depois a segunda, e à medida que fomos publicando, as histórias da Ruth e as minhas eram as que mais vendiam, a revista era vendida em banca e jornal. Então, nós ficamos escrevendo e eles pediam mais textos e fomos fazendo. E eu continuei nisso porque eu me encantei com o desafio linguístico. Na verdade, eu estava, ao mesmo tempo, escrevendo a minha tese de doutorado, que depois eu fui exilada, tive que sair do Brasil e continuei essa tese na França. E era uma coisa muito sofisticada, e eu estava achando um espaço de respiração, um espaço ótimo, eu poder lidar com literatura sem aquele jargão semiótico e sem tanta responsabilidade de exatidão, de nomenclatura, digamos assim. E podendo me divertir. Eu estava com um filho pequeno, comecei a contar histórias que eu contava para ele, ou que eu inventava para ele. Então, as coisas foram saindo. Quando eu vi, eu estava cada vez mais encantada com a possibilidade de fazer literatura com uma linguagem num registro familiar, coloquial, oral. E isso sempre continuou me fascinando. Então, o resto do tempo da minha vida de escritora, desde então para cá, tem mais de 40 anos, eu sempre fiz as duas coisas, escrever para adultos. Eu tenho publicado 8 livros de ensaios e 10 romances, e, ao mesmo tempo, continuando a escrever para crianças, nessa exploração de linguagem que me encantou muito. E só para quem é da Guarda Nacional, eu queria registrar também. Eu, em 1969, no Brasil, eu fui presa pela Marinha do Brasil, por atividades subversivas consideradas, enfim. Mas, em 2013, eu fui condecorada pela Marinha do Brasil por serviços prestados à cultura brasileira. É muito bom. Eu chorei de emoção. Cantei o hino da Marinha, não só do Brasil, mas da Marinha com um nó na garganta. É muito bom sentir que o meu amor à pátria foi reconhecido. Eu não pensei que eu ia ficar tão comovida. De facto, o hino comove. Já vai acabar, também é muito mau, eu ouço abarcar todas as perguntas. Havendo uma geração que conheceu a doutora como na literatura infantil, fez a transposição para o romance. E a minha questão vai no sentido em que é mais fácil escrever para quem? Eu não sei, porque cada história, cada clima, cada coisa que se quer contar pede um registro de linguagem diferente, uma estrutura diferente. E eu não sei, eu acho que é mais fácil para adulto. A pergunta do mais fácil talvez seja mais fácil para adulto porque tem menos limitações. Mas, em compensação, para a criança tem uma liberdade de imaginação maior. Então, é difícil dizer assim.
Eu, ao longo da vida, eu escrevi muito mais títulos para crianças do que para adultos, mas muito mais páginas para adultos do que para crianças. Então, eu não sei nem dizer qual é a minha preferência. William. Ora, muito bem. Tem outra pergunta aqui. Outra pergunta aqui. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu primeiro queria agradecer aos dois, ao José pela iniciativa e a Ana Maria por tudo. Meu filho se alfabetizou com as suas histórias e tenho algumas aqui já bem gastas. E a minha pergunta é a seguinte: nesse encontro de lusofonia, qual a sua opinião ou posição na questão da linguagem usada no Brasil e aqui, não é? Ou seja, os livros escritos no Brasil, por exemplo, um livro escrito por si, devem ser, entre aspas, traduzidos aqui para Portugal, e os escritos aqui devem ser traduzidos para o Brasil, ou deveriam ser publicados no Brasil e vendidos aqui exatamente como estão, por serem linguagens de autor em língua portuguesa, que, no meu entender... eu acho que não deveriam ser traduzidos. Eu acho que nós deveríamos aprender a traduzir uma parte de nós em outra parte de nós, para citar o verso do Ferreira Goulart, né? Traduzir uma parte em outra parte, que para mim é questão de vida ou morte, será arte, né? É isso. Mas reconheço que, no caso de crianças, às vezes pode ser muito difícil se o contexto sociocultural em volta não estiver ajudando. Então, eu não tenho coragem de condenar quem faz. Eu tive uma livraria para criança durante 18 anos. E eu sempre fiz questão de ter livros portugueses lá. Tinha do Antônio Torrado, do Sidônio Muralha, da Matilde Rosa, da Ana Tércia, da Alice Vieira, os que eu conseguia ter, além de alguns álbuns da Verbo, que estavam lá no Clássicos, traduzidos, bem ilustrados lá. Enfim. E eu queria sempre mostrar aos professores, fazia questão, quando às vezes fazíamos feiras de livros e dávamos livro de brinde para professor. Quantas vezes eu fiz questão de dar um livro português para o professor acostumar, para a professora acostumar com aquilo. Mas eu lembro perfeitamente de um dia, a livraria tinha 2 mesinhas baixinhas assim no centro, em que as crianças sentavam nos banquinhos bem baixos e ficavam folheando livros ali, quanto quisessem. E havia um menino que estava olhando um livro, de repente ele se virou e perguntou assim: o que é um cãozito? Eu disse: o cãozito é um cãozinho, é um cão pequeno. Ele disse: aí o que é cão? Claro. E nesse dia eu me dei conta de como nós adultos, que temos um vocabulário já maior, mais desenvolvido, nós damos de barato que todo mundo conhece certas coisas e que a criança não. Mais uma razão, cachorro, nós dizemos, jamais dizemos cão, embora conheçamos a palavra. Mas não, acho que só dizemos cão na expressão cão de guarda, que existe. Fora isso, a gente lê. Dívida também não é? Dívida não é também um cão? Não. 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 Não, é sempre cachorro. Pode ser que em outras regiões, outros lugares, dívida seja cão. Mas nós não. Não, dar um cano. Dar um cano é não pagar. Mas não falamos cão. Tem o cão da arma. Mas aí é uma... Dia de cão também. Dia de cão. A expressão dia de cão existe, Mas para isso ninguém diz. Tem um cão... fui mordido por um cão, ou foi, enfim, não existe. Então, e essa consciência tem 2 lados. Uma é como é importante que nós conheçamos, já que não conhecemos. E outra é como devemos ter paciência com o fato de que não conhecemos. Então, no caso de criança,
para entregar os livros na mão assim para ler, evidentemente não pode ser uma leitura sozinho. Tem que ter alguém junto que oriente quem ela possa perguntar o que é cãozito. Mas, enfim, eu acho que não deve traduzir. Eu posso só dizer aqui uma coisa. Ontem o Maurício esteve aqui a contar uma história da Ana Maria. Eu penso que para nós, portugueses, tivemos a sorte ou o azar, ou a sorte e o azar, de levar com uma dose fortíssima de telenovelas brasileiras, naqueles anos 80, algumas fantásticas, a construção frásica brasileira não nos é estranha. O vocabulário é que às vezes é estranho. E ontem o Maurício teve muita graça a ler uma história sua com 4 palavras que eu julgo que ninguém aqui sabe quem são. Agora já sabemos. Perereca, bororoca, jararaca. Portanto, eu penso que para nós é muito mais uma questão de vocabulário do que construção frásica. Daqui para lá, eu penso que há construções frásicas do português de Portugal que são complicadas para um menino brasileiro entender. Penso eu. Mas a questão concreta dela, se deve ser traduzida, eu não acho que deve. Não acho que deva. Mas eu acho que não faz mal se traduzir em alguns casos. Eu não demonizo essa tentativa de traduzir, não, porque eu entendo que é uma vontade de aproximação. Tem lá e depois aqui. Linda menina. A Mariana queria saber, portanto, sabe que a Ana Machado escreve livros, portanto, só com textos e sem ilustrações. Segundo ela, está com vergonha, não é? E diz que o coraçãozinho a bater muito. Tem. Teu coraçãozinho a bater muito é uma grande coisa. Diz que faz as ilustrações na cabeça dela. Mariana, bendita sejas. Que maravilha. Eu escrevo livro sem ilustração. Aí o editor, na hora de editar, acha que deve ter ilustração. E acho que alguns livros ganham muito com a ilustração. Foi perguntado aqui outro dia se a ilustração atrapalha ou ajuda. Principalmente para criança pequena, alguns livros podem ganhar muito com a ilustração. Mas ela não é indispensável para a maioria dos livros. Nós não vamos entrar de novo nessa discussão, já falamos muito nisso aqui anteontem. Mas eu acho que os livros sem ilustração, para a sua idade, são muito importantes, porque, como você disse aí, você imagina na sua cabeça como são, e a ilustração, nesse caso, te atrapalha. Obrigada. Boa tarde. Sendo um bocadinho egoísta, porque neste momento dirijo um centro de formação de professores, eu queria saber uma outra vertente, que não é como se motiva as crianças a ler, é como se motivam os professores a motivar a ler. Qual é a sua opinião? Como é que se fazem no Brasil? Não, eu acho que esse é o nó górdio, né? Esse é o ponto fundamental de toda a dificuldade de leitura em países como os nossos. É que os professores, em sua formação, não têm condições de desenvolver uma intimidade com a leitura que eles já não traziam de casa. Então, é como se nós quiséssemos formar campeões de natação, tendo instrutores que não sabem nadar e que ficam do lado da piscina a dar instruções teóricas. Esquerda, direita, 1, 2, respira, 1, 2, respira. Não adianta nada. Portanto, não adianta nada motivarmos só as crianças. Não adianta nada. Nós
estamos vivendo no Brasil com muita clareza um fenômeno em que as crianças leem muito, leem mais do que os adultos, as tiragens e as vendas de livros infantis são enormes, mas são assim, muitas vezes mais significativas do que as de adulto, e eles vêm lendo até entrar na adolescência. Na adolescência, vão deixando de ler. Mas, como eles estavam acostumados a ler de antes, eles vão procurar os seus livros. Então, eles vão procurar a saga Crepúsculo, o Tolkien, os Diários do Vampiro. Então, todos os best-sellers, as listas dos mais vendidos, são de livros de adolescentes lendo. Os adultos não estão lendo. E os adolescentes estão lendo o que o marketing lhes oferece ou que chega através da publicidade dos filmes, de toda essa coisa. Foram livros que foram transformados em filmes. E os professores não leem jamais. Os professores de criança pequena podem pegar um livro assim, folhear, e aí, muito rapidamente, ou leram ou sabem do que se trata. Então, podem falar. Mas, a partir de 10, 11 anos, quando começa a haver essa necessidade de que eu quero um livro para mim do jeito que eu imagino, sem ilustração, livro sem ilustração, professor não lê. No Brasil, daqui a 10, 15 anos, vai haver ótimos professores. Acho que não. Acho que não, porque eles passam a ler uns livros que são pastilhas elásticas do espírito, não são alimento, né? Eu estou generalizando e exagerando. Claro que há professores que leem, claro que há adolescentes que continuam a ler, e claro que se pode ter esperança de que cada geração de professores seja melhor que a anterior, né? Hoje em dia se lê muito mais, porque os computadores exigem leitura, coisa que a televisão apenas não exigia. Podia ser analfabeto e passar o dia na frente da televisão. Agora, então, existe um movimento de ler. Eu acho que a gente não sabe ainda, nós não sabemos como fazer, porque a formação dos professores não tem incluído o que eu chamo de estímulo à leitura ou o desenvolvimento de mais intimidade com os livros. Porque tem que poder escolher seu livro, não é ler só para fazer prova. E não adianta que na formação do magistério o futuro professor também tenha que ler só o clássico para fazer prova sobre ele, vai detestar ler. Tem que ter acesso a vários, ler ali para ficar íntimo, ler mais outro para poder comparar, leu 2 na vida, sabe que um gostou mais do que o outro, né? Leu 3, já consegue estabelecer uma gradação. E não faz mal que sejam realmente o do vampiro, o do crepúsculo, o que seja. Está lendo, está lendo. Eu li tanta bobagem na vida. Quer dizer, na adolescência, então, a quantidade... Não estou dizendo livro de capa espada, não, que esses são maravilhosos. Mas eu li tanto romancinho rosa, água com açúcar, em que tudo que a mocinha queria era casar com um príncipe ou o equivalente, né? E não me fez mal nenhum. Foi isso. Li outras coisas. A gente vai adquirindo musculatura, fôlego de leitura. Mas o professor precisa ter essa oportunidade. Ele não pode ler só coisas teóricas, porque vai ter que fazer um capítulo sobre Piaget, então uma prova que tem depois. Só leu Vygotsky, mas não leu essa de Queiroz, entendeu? Então, como é que vai ser? Enfim. Boa tarde. Queria dizer que eu não sou pedagogo, nem professor, se calhar foi estranho. Sou apenas adulto. Tenho uma experiência com a minha neta. Andei a guardar livros quando os meus filhos viam, infantis. Clássicos. E por mais que tentasse aliciar a minha neta pequena a lê-los, ela não se sentia atraída. Pois bem, esforço eu fazia para lhe mostrar os livros que eu li, os livros que leram os pais. Não. Recentemente descobri que ela começou a lê-los. Os mesmos livros que eu tinha lá em casa, que guardei, ela começou a ler. E procurei perceber que fenómeno é que tinha acontecido. Então, o livro era apenas maior, o texto era mais aberto e a leitura era mais sugestiva. Não era tão denso como os livros que eu li dentro, como eu tinha
de Ana Maria Magalhães, de Isabel Alçada, de Danilo Blyton, e outros clássicos, que eram mais pequeninos, mais cheirinho, mais miúda, gostavam muito mais de ler. E a minha neta, agora, recentemente, começou a ler, e quando chega lá à casa, já percebe o seu movimento, afinal, e também começou a ler os que lá tem. Obrigada. Não, esse depoimento é muito interessante, porque o caminho da leitura, cada um traça o seu. Então, se a criança tiver a sorte ou o privilégio de estar num ambiente em que possa escolher livros, seja em casa, seja na escola, seja na frequência biblioteca, o que seja, ela vai acabar precisando um gênero, ou um tipo, um autor, uma coleção de livros. Às vezes eles querem ler uma coleção todos seguidos, assim, uma coleção de uma editora. Vai descobrindo os seus caminhos leitores. Eu acho que esse é o melhor caminho, mas é um caminho que mistura liberdade com oportunidade de escolha. E nem sempre a oportunidade de escolha está se oferecendo à criança. Peço desculpa, a questão que eu me tinha parecido é que também a forma da oferta às crianças, o aspecto, como dizer, a dimensão, a beleza, tanto a facilidade da atração, a facilidade da leitura, ou seja, a forma de apresentar também os próprios livros infantis. Parece que aqueles livros, quando eu os li, ou os mais recentes, quando deram os meus filhos, eles fizeram muito mais esforço. Hoje são mais atrativos. Conseguiram captá-la exatamente para a apresentação, da dimensão, do formato da letra, palavra tudo dos parágrafos, tudo isso. Tudo isso influencia e faz com que a leitora... Não, e faz com que a leitora... Agora eu entendi melhor o que você está dizendo. Mas faz com que a leitora ou esse leitor vá adquirindo musculatura, como eu estou dizendo, e pode depois, sozinho, passar a escolher outros livros que não têm essas qualidades tão facilitadoras de leitura, mas que têm uma capacidade de atração que interessa. Então, eu acho que é gradativo. Ninguém corre a maratona na primeira vez. Você sai andando, sai correndo 100 metros, sai correndo, né, até chegar lá. Enfim, vai criando a sua capacidade, desenvolvendo. E acho que nós falamos aqui numa primeira coisa que é muito importante, que é a oportunidade de um ambiente com livros, e para despertar a curiosidade da criança sobre aquilo que se esconde lá dentro dos livros, que, né, são adultos que falam de livro, tudo isso, é muito importante isso nesse primeiro momento, mas, além da questão da curiosidade, tem também o exemplo, que é outra grande coisa. Quer dizer, cada vez que se pergunta o que eu faço para meu filho ler, ou o que eu faço para meu aluno ler, a resposta mais simples é: dê o exemplo. Deixa que... Uma criança que vê adulto lendo tem vontade de ler. Da mesma forma que uma criança que vê um adulto comendo com garfo e faca tem vontade de aprender a comer com garfo e faca, não comer só com a mão. Enfim, o ser humano aprende pelo exemplo. E se em volta dessa criança, até ela entrar na escola, nenhum adulto leu jamais, aquilo é um estranhamento para ela. Em geral, não aparecem na televisão, nos desenhos animados, não muita gente lendo. Pode aparecer gente dizendo, você deve ler, mas não lendo. Então, o exemplo é muito importante. Estar numa família ou num ambiente em que a professora leia ou comente um livro, eu li essa semana uma coisa muito interessante. Isso vai despertando a curiosidade e dando exemplo. Eu acho que são as duas linhas mestras no encaminhamento da leitura. Acho que vamos lá atrás. Eu queria só complementar uma coisa disso, que desculpa, não, é porque Estava com uma senhora já. Tinha pedido antes. E o microfone está lá. Quando é convidada para ser jurada num concurso de novos talentos, descobrir novos talentos de literatura infantil, o que é que valoriza mais? Já nem lembro mais, que há uns 20 anos eu não aceito mais. Não, mas o que é que valoriza mais no livro infantil? A imaginação, a forma? Não é. Me dá um arrepio, não dá. Me dá, sabe? Eu sou muito rigorosa. Em júri de concurso, eu sou extremamente rigorosa e acho que é uma das razões de eu ter parado de aceitar. Porque
Eu acho que uma das piores coisas que pode se fazer com um jovem escritor é ser condescendente. Não ajuda nada. Jovem, em geral, acho que a condescendência é muito ruim. Então, não é... É claro que tem que saber escrever, é claro que tem que me surpreender. Eu não posso, tá? Isso não precisa ser jovem nem ser em concurso. Eu começo a ler um livro, pode ser de autor consagrado, que eu esteja na segunda ou terceira página e que eu digo, já sei para onde vai. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí leio mais um pouquinho e vejo que está indo, eu não quero mais perder tempo. Eu não tenho tanto tempo de vida assim pela frente para ficar vendo de novo uma coisa que eu já vi. Obrigada. Vou passar agora ao Dito Paz. A Ana Maria foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Tanto quanto eu sei, a Academia Brasileira de Letras tem um desempenho que a Academia Portuguesa de Ciências não alcança. A nossa academia é muito académica. Como a maioria delas. Tem como base a defesa da língua, mas de uma forma um bocado fechada, cercada, não é? Pela vulnerabilidade que existe em relação à compreensão do léxico de um português mais antiquado, ao passo que a Academia Brasileira de Letras, quanto eu sei, é muito mais virada para a frente, muito mais, como nós dizemos, para a frentex. Isso deverá, com certeza, também à sua presidência. Portanto, isto é um pequeno comentário que eu pedi à Ana Maria. Por outro lado, por coincidência, ontem eu recebi um e-mail de uma editora do Brasil que está a trabalhar na produção de um livro meu, a perguntar o que é que queria dizer baril. Queria dizer o quê? Baril. Porque... nunca ouvi também. Admitindo que baril se fosse barril, fosse uma gralha. Não é. Baril é porreiraço, é tiro, é coisa assim. E também, uma vez, buzilis. Não, esse existe mesmo no Brasil. Mas é muito pouco usada essa palavra. Meu avô falava, esse é o buzilis. Mas eu acho que desde a geração dele a gente não ouve muito. Pois, é que são duas palavras. Mas baril nunca ouvi. Com tempos diferentes de ingresso no léxico. Sim. Baril é corrente agora, mais ao próximo de agora, dos adolescentes, há 10, 15, 20 anos, não é? É uma palavra recente. Isto baril, buzilis, não. Buzilis é uma palavra já bastante antiga. Isto é só uma parte também. Mas eu gostava que nos falasse um pouco da sua experiência de presidente da Academia Brasileira de Letras. Ficou vaguíssimo, né? Mas eu vou falar, mas acho que não tem tanto a ver com a questão da língua. Eu quis muito... Quer dizer, eu aceitei ir para a presidência porque eu já estava na diretoria, eu já tinha feito parte da diretoria 6 anos antes. Nós temos um rodízio, o presidente troca de 2 em 2 anos. Eu já tinha sido segunda secretária, primeira secretária, secretária-geral, então estava na hora de... Era, como a gente diz, a bola da vez. Estava... que é uma expressão de sinuca, de bilhar, enfim. E eu aceitei com entusiasmo, por um lado, porque cumpria essa missão de rodízio que se espera de todos à medida que vão entrando lá, mas, por outro lado, a gente deve confessar a verdade. É um elemento, uma posição de poder, e que eu tinha projetos muito definidos sobre o que eu queria aproveitar para tentar fazer em 2 anos. E foi algo que eu apresentei a meus pares quando me candidatei e que procurei cumprir e levar adiante quando exerci a presidência. E vinha desde a época que eu fui secretária-geral, que também era uma posição de poder. Eu fui secretária-geral do presidente Marcos Vinícius Villaça, que foi
em grande parte, um responsável por uma grande abertura da academia para a sociedade, convidando pessoas diferentes que normalmente não fariam conferências na academia, e ele chamou muito para termos esse contato e para abrir as portas da academia. Então, eu continuei isso, mas eu tinha 2 projetos específicos, um interno no Brasil e outro fora, e eu pude adiantar todos os 2. O interno foi fazer uma parceria com as favelas, com o que se chamam muito as comunidades de periferia ou das próprias favelas. Para isso, nós assinamos um convênio, a academia assinou um convênio com a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, porque nós não tínhamos dinheiro para isso, mas a Firjan podia, e interessava a Firjan ter o selo da academia para dar respeitabilidade a um projeto desse tipo e seriedade. E nós criamos 38 bibliotecas populares em favelas, fizemos um curso na própria academia, com professores contratados por nós para a formação de técnicos em biblioteconomia. Foram cursos de 6 meses, em que eles tinham um número grande de aulas. Formamos 98 técnicos em biblioteconomia para ir trabalhar nessas bibliotecas, e a Firjan paga o salário deles. Então, a Firjan construiu ou reformou os recintos para fazer as bibliotecas, contratou os técnicos, equipou não só de livros, mas de computadores e toda a mídia eletrônica essas bibliotecas, e estão lá funcionando até hoje. Então, isso foi, e a partir daí, os próprios moradores das favelas fizeram festivais literários com concursos, chamando professores da universidade, se associaram a universidades diferentes. Esses professores foram dar curso de escrita criativa e oficinas literárias, participaram dos concursos, dos júris literários, publicaram livros de contos e livros de poemas, não só dos habitantes das favelas, mas também dos policiais das UPPs, que são os policiais que trabalham com a unidade de polícia pacificadora nas favelas onde foi feita essa pacificação, com um entrosamento entre eles. A gente tem no mesmo volume os contos de uns e de outros, refletindo uma mesma realidade. Uma experiência interessantíssima que está sendo continuada, embora num ritmo mais lento agora, porque a fase de implantação aqui foi muito grande. Nessa ocasião, fiz um convênio com a Marinha, foi por isso que eu falei aqui. A Marinha nos emprestou... A Marinha nos emprestou, deu para a comunidade, nós, enfim, mão de obra e material para fazer reforma dos prédios das escolas. Então, chegava um fim de semana lá, descia 200 marinheiros, tudo a pintar e a reformar, rebocar e fazer a janela que estava quebrada, o vidraceiro, não sei o que, aquilo tudo. Então, esse foi um dos projetos que a academia fez em parceria com a Firjan e com a Marinha do Brasil. E fizemos, dentro desse projeto ainda, por exemplo, uma grande exposição, fizemos 2 grandes exposições no ano retrasado, sobre 2 efemérides de acadêmicos. Eram os 100 anos da morte de Aloysio de Azevedo e 150 anos do nascimento de Raul Pompeia. A obra-prima, os 2 foram escritores do naturalismo brasileiro. A obra-prima de Aloysio de Azevedo foi O Cortiço, que é sobre a questão da moradia popular, né? E a obra-prima de Raul Pompeia chamava-se O Ateneu, que era sobre educação. Então, nós fizemos, com os moradores das favelas, uma grande exposição e um concurso entre eles nas escolas sobre as questões de moradia popular e de educação popular no Rio de Janeiro, desde o tempo dos escritores até hoje. Então, eles começaram lendo esses escritores. Raul Pompeia tem uma linguagem muito difícil, muito datada. Então, nós distribuímos primeiro o Ateneu em quadrinhos, para eles lerem primeiro. Depois,
enfim, através da exposição, eles foram conhecendo mais e leram excertos do livro, porque não tinham condições, a linguagem ficou muito defasada. Mas foi um projeto muito bonito. Então, enfim, esse eu posso falar horas dele, porque tem um monte de outras coisas, mas eu não quero me estender demais. E o projeto para o exterior, nós fizemos convênios com diversas universidades, com a Sorbonne, com a Universidade Indiana nos Estados Unidos, com Blaise Pascal em Clermont-Ferrand, com as universidades italianas, quase todas, acho que tem curso de literatura brasileira, e com a Universidade de Salamanca, não fizemos com nenhuma de Portugal, mas essas universidades se comprometeram a dar cursos sobre obras de autores brasileiros, preferencialmente, no primeiro momento, da academia, que tivessem sido da academia, e nós facilitávamos todo tipo de acesso à informação para poderem dar aula sobre os nossos autores. Depois, os trabalhos dos professores sobre esses autores, ou dos especialistas, ou dos alunos, de quem fosse, passaram a ser editados pela academia, às vezes em edições bilíngues, às vezes só em português no Brasil, e, por exemplo, com Salamanca saíram já 4 volumes, saem em espanhol e saem em português no Brasil. Então, é uma forma de ajudar o conhecimento do autor brasileiro fora. Então, era esse outro projeto que eu tinha. Então, essas duas coisas foram as marcas da minha gestão na academia, fora as coisas miúdas. Desculpa, eu só vou voltar naquela questão anterior, que é o exemplo, né, da leitura. E uma coisa, até pensando sobre esses dias todos, que eu considero super importante é o ler junto com a criança, a contação de histórias. E ter o livro, a criança também ter o livro ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu me lembro, o maior prazer da minha infância era sentar ao lado da minha mãe, ela lia e eu acompanhava. E hoje eu sou terapeuta da fala, e com os meus aluninhos também, sinto que para eles é importante isso, nessa fase que eles não estão ainda seguros da leitura, eles poderem ir acompanhando, ter o texto, seja a professora dentro de sala de aula, ter o texto e contar a história, e a criança ir acompanhando e ver como ela interpreta aquela frase, né? A sua pontuação. Isso eu acho importantíssimo, fundamental. E não é só como se interpreta, como ela vai se familiarizando com aquele tipo de linguagem. Eu vi, por exemplo, muito perto agora, a minha neta com uns 3 anos, 2 anos e meio, quando a gente contava história para ela, as histórias preferidas que líamos, não só depois ela pegava o livro e já sabia de cor, porque eram curtinhas, isso muitas vezes se faz, né? Quer dizer, a criança vai lendo o que ela não está lendo, vai fingir que está lendo, vira a página na hora certa, porque ela sabe exatamente onde acaba aquilo. Isso ela fazia, mas isso eu já tinha visto vários outros fazer. Mas, além disso, quando entregamos a ela um livro, ou ela mesma pegava um livro que ela não conhecia, ela ia inventando uma história a partir das ilustrações. Nesse momento, a ilustração ajuda muito. É um momento que a ilustração dá uma expansão grande à imaginação da criança. E, ao inventar a história, ela inventava com linguagem escrita. Ela dizia, ela não falava, por exemplo, então o papagaio perguntou. Não, ela dizia, então você vai? Perguntou o papagaio. Ela invertia, né? Ela sabia perfeitamente que quando se escreve com muita frequência, o sujeito é posposto ao verbo quando é o indicativo de quem falou. Então, ela dizia, não sei o que disse o menino, não sei o que ela respondeu a menina. Isso. Outra coisa que ela fazia sempre quando ela fingia que estava lendo era o uso dos possessivos. Ela não dizia, pegou o copo dela, dizia, pegou o seu copo? Não sei o quê. Mas um toquinho de gente de 2 anos, nessa hora, ela sabia que tinha que usar uma forma diferente, era um outro código. Então, eu acho que contar para a criança, lendo em voz alta, é muito importante também por isso,
porque dá uma familiaridade com um registro de linguagem que não é o cotidiano oral. E, além disso, é um compartilhamento de afeto. É um momento muito afetuoso que se lembra sempre. Eu, até hoje, tem coisas que eu lembro de histórias tradicionais. Eu sei que foi minha avó que me contou, outra eu sei que foi meu pai, outra eu sei que foi minha mãe. Eu sei quem contou as histórias e o pedacinho em que dizia assim: Ana, minha irmã Ana, estás vendo alguma poeirinha? Né? Isso, eu sabia que era a voz da mamãe. Eu estava pensando, será que tem isso? Quer dizer, essas frases que ficam são fundamentais afetivamente também. Eu posso dizer uma coisa. Nós vamos caminhando, infelizmente, para o fim da conversa com a Ana Maria. Mas eu gostava de contar aqui uma coisa da Isabel Stilwell, escritora portuguesa. Estávamos a falar sobre a altura em que os pais deixam de contar histórias aos filhos. Já sabes ler? Agora lê tudo. Não é? E ela diz, que é por volta dos 8, 9, 10 anos. Ela dizia, José Fanha, eu contei histórias aos meus filhos para dormir até aos 18 anos. E agora que já sou avó, sempre que um dos meus filhos está doente, está travado. E eu vou lá para casa contar histórias. Porque isto eu acho que é muito importante passar, que é o que a Ana acaba de dizer, melhor que eu provavelmente, mas é que quando nós contamos uma história a uma criança, não estamos só a contar a história, estamos a dar um mimo, estamos a dar afeto. E quando deixamos de lhe ler a história, estamos a roubar-lhe essa coisa extraordinária que é a voz da mãe, que é a voz do pai, que é o afeto que vai na voz. E é de facto, a voz é um dos grandes instrumentos de afeto. Então, uma questão que queria colocar prende-se com os clássicos. Um dos seus estudos publicados e bastante conhecidos tem a ver com a presença dos clássicos hoje nas escolas. Gostaríamos de ouvir a sua opinião agora, que está aqui, sobre a importância dos clássicos na formação do leitor. Você está me pedindo para resumir um livro inteiro numa hora em que ele acabou de dizer que está acabando. Mas, enfim, eu acho que primeiro uma gradação, uma primeira diferença, uma primeira distinção a fazer se são clássicos da língua ou clássicos universais traduzidos. Clássicos da língua, eu acho que eles estão ali como clássicos pela linguagem, então eles não têm que ser mexidos. Se a criança não tem idade nem maturidade, a criança ou adolescente não tem condições ainda de ler Herculano, ou Machado de Assis, ou José de Alencar, ou essa de Queiroz, é melhor não dar para ler do que tentar fazer, transformar numa coisa água com açúcar, aguada, diluída, porque a força deles é da língua. Na minha opinião. Agora, acabei de dizer que nós fizemos uma distribuição nas favelas do Ateneu de Raul Pompeia em História em Quadrinhos. Porque aí é outra linguagem, é a linguagem dos quadrinhos. Então, ver um filme, ver os quadrinhos, ver uma adaptação desse tipo, tudo bem, mas é não apresentar como literatura a linguagem de um adaptador, como se fosse o clássico da língua. Então, essa é uma primeira questão referente ao cuidado com o clássico. É melhor esperar, porque o que fez o clássico ser um clássico da língua é o seu domínio da linguagem. E uma linguagem que é castiça, inventiva, de outras maneiras, complexa. Agora, existem no livro que eu escrevi, Como e Por que Ler Clássicos Universais Desde Cedo, eu faço uma defesa veemente do contato da criança com o clássico universal. E aí, se for uma adaptação bem feita, pode perfeitamente ela ter esse primeiro contato ainda na infância. Seja Robinson Crusoe, Robin Hood, Os Três Mosqueteiros. O Conde de Monte Cristo tem 800 e tantas páginas, dá para ler em 100 e poucas e se empolgar. E aí depois, se ficou aquela lembrança tão forte, quando crescer vai voltar. Eu
Só fui ler o Conde de Monte Cristo na íntegra depois de 60 anos, mas eu lembrava que eu tinha amado quando li adolescente, né? Então, eu acho que existe a possibilidade do contato da criança e do adolescente com os clássicos adaptados, se forem boas adaptações, desde cedo. E se forem clássicos infantis, como Peter Pan, Alice, então que leia a íntegra, porque pode ler a íntegra muito cedo. Pode-se ler a íntegra com 9, 10 anos. Um leitor médio pode perfeitamente ler. Eu acho que os clássicos têm muito a nos dizer, sempre, e são um direito nosso. Eles são um legado da humanidade, e nós somos os herdeiros. Há séculos a humanidade vem construindo esse cabedal, esse repertório enorme, esse acervo. Nós temos direito a ter o nosso quinhão dele. Não devemos deixar que só os eruditos fiquem lendo isso, não. Nós todos precisamos saber o que é isso. Conhecer as histórias clássicas da mitologia, conhecer os grandes, os contos de fadas, os contos tradicionais e todos esses clássicos universais de aventuras que eu disse aí também fazem parte. Acho que agora... Eu acho que podemos... O amor que a Ana Maria Machado nos traz à leitura, aos livros, aos meninos, aos professores, podemos retribuí-lo com uma grande salva de palmas.